comigo. Falou: "Como você está se recusando a desenhar a principal marca brasileira?" Eu falei: "Sim, para mim." E com isso, a minha empresa durou 40 anos. Eu brincava com as embalagens, colocando na prateleira, fazendo aqueles arranjos, né. E acho que isso ficou na minha alma, né, não tinha o terceiro grau. Então eu decidi vir para São Paulo, que eu sou o Walt Disney das embalagens. Mas é mesmo, né? Olhando assim os personagens, né. Eu sou considerado o maior embrulhão vivo do Brasil. Do mundo eu não sei, é exagerado, mas já embrulhei demais, que a primeira venda eu garantia. A repetição de compra dependia da qualidade. A embalagem no supermercado é um vendedor chamado vendedor silencioso. Sabia que a embalagem precisa atrair o olho? A embalagem é o maior vendedor do mundo, literalmente, porque o grande problema do empreendedor, do pioneiro, assim, do negócio próprio, ele se acha sabedor de tudo, né? Uhum. E não tinha o terceiro grau. Então eu decidi vir para São Paulo e ao mesmo tempo me deparei com um problema que eu ajudei a resolver no Brasil. Talvez foi a maior contribuição da minha carreira de atuação, foi ter me dedicado. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Zero ao 4.0. Provavelmente você não está muito habituado, quem não é da área, a esse nome branding, mas certamente você convive com ele todos os dias, no seu dia a dia. Por quê? Você é uma... O brand, ele quer dizer, né, no resumo do resumo, ele quer dizer construir marcas. E você está construindo uma marca na sua família, no seu trabalho, em qualquer lugar que você esteja. Você está vestindo uma roupa que tem uma marca. Tudo que a gente vê hoje são marcas. Ela está em todo lugar. E a gente é marcado por isso, por significados. E com certeza, hoje eu estou aqui com uma pessoa que é simplesmente, ele carpiu para a gente esse caminho do branding, da embalagem, e certamente você convive com marcas que ele impactou, algumas que ele criou, outras que ele criou embalagens e que você convive aí no seu dia a dia. A gente vai mostrar aqui e você vai se deparar com isso. Mas eu queria apresentar o meu convidado de hoje, ele realmente é uma lenda brasileira, tá? Oba, Você já virei lenda então. certamente o senhor já entrou para a história. Eu estou falando de Lincoln Seragini. Ele é professor, verdadeiramente um mestre. Uma salva de palmas. Olha, eu que agradeço. Sabe que na minha idade, que eu estou com 75 anos, eh, o que eu mais faço é contar histórias, né? Falar do passado. Já sou nome de prêmio, já entrei para o Hall da Fama, quer dizer, todas as comemorações e reconhecimento eu já tive na minha carreira, mas o mais importante, continuo ativo, continuo fazendo projetos, continuo dando aula, continuo fazendo podcasts, porque para mim sempre é uma alegria, né, de certa forma transmitir a minha experiência e conhecimento e aprender também. Então estou feliz de estar aqui com o Edson, que me caçou, né. Eu gostei do carpir, porque eu nasci no interior de São Paulo e carpir ou capinar é você vai preparando o terreno, e isso é verdadeiro, tanto no caso do design da embalagem, da engenharia da embalagem, depois do branding, eu fui pioneiro no Brasil, então eu realmente acho que carpi bem a grama e o terreno para florescer essas técnicas que são tão importantes, né, e ajudam tantas empresas. Muito bem. Isso é muito verdadeiro mesmo. Você sabe que hoje, aqui para mim, está sendo uma realização, né? Como o senhor falou, eu cacei porque eu fazia design de produto. Eu Hum. acho que eu entrei em contato com o Lincoln em 2000 e, sei lá, 2008, 2010, por aí, que eu queria entrevistá-lo, né? Na época já tinha, eu estava conhecendo ali o design, a história do design, e aí eu falei, aí um professor falou, "Eu preciso entrevistar alguém e tal." Eu falei, é o Lincoln. Mandei uma mensagem, aí ficou ali no esquecimento, né? Aí Mas eu não depois de respondi, sabe que eu muito... nunca me neguei a falar com ninguém, nunca. Não, mas olha só,
eu percebi que realmente passou a mensagem, né? Porque depois de alguns anos, não faz muito tempo, o Lincoln me respondeu assim como se fosse ontem, né? Olha, tudo bem, me liga agora, passou o número. Então, até porque eu gosto, né, de me comunicar, conhecer pessoas e Sim, principalmente transmitir para outras pessoas aproveitarem um conhecimento disponível, né? aham. Que eu acho uma pena ter um conhecimento e não usar em seu benefício, tanto pessoalmente como na empresa. E o legado, né? É o que a gente está falando aqui, né? São histórias, são coisas que a gente precisa dividir, né? O pessoal precisa conhecer essas histórias porque nada se cria, né? Não, e Tudo se sabe, falando do cocria. legado, finalmente, Porque às vezes a gente. Eu faço muito isso. Eu entro em contato com as pessoas, eu falo, eu faço as tentativas, às vezes a gente fala. Eu até falei pro senhor ao telefone, né? Às vezes você imagina que a pessoa não vai te dar a mínima e você recebe uma baita atenção e ali fala muito sobre a pessoa, né? Mas, senhor Lincoln, eu queria entender o seguinte com o senhor. O nome do nosso podcast é do 0 ao 4.0. sim. Então, o senhor contou um pouquinho da história aí, mas o senhor consegue fazer uma retrospectiva do 0 ao 4.0 que o senhor está hoje? Não, sim, olha, com prazer. Até eu gosto de começar a minha história relatando, enfim, minha história de vida mesmo, né? E tudo começou no interior de São Paulo, na cidade que eu nasci, uma cidade chamada Guaraci, no estado de São Paulo, fica no norte, muito pequenininha, tinha 4.000 habitantes na cidade e 9.000 no município. E o meu pai tinha um armazém, então, literalmente, eu nasci dentro do armazém, porque a casa era contígua, né? De tal forma que meus brinquedos na infância foram embalagens. Sim, Eu brincava com as embalagens, colocando na prateleira, fazendo aqueles arranjos, né? E acho que isso ficou na minha alma, né? Porque vocês verão que nesses anos de carreira, que passa de 55 anos já, a minha maior dedicação foi ao projeto da embalagem. E tudo teve a ver com esse amor de infância, né? Dizendo, porque na sequência, como a minha cidade era muito pequena, não tinha o terceiro grau. Então eu decidi vir para São Paulo junto com o irmão, e o meu sonho era estudar química no nível técnico e depois engenharia química, que eu consegui. sim. E nesse percurso aconteceu também um fato relevante que mudou minha vida e me conduziu até hoje. Então, eu entrei no mundo da embalagem por causa dessa minha formatura inicial em química industrial. E vale relatar, porque é coisa do destino. Imagina só, eu terminei o curso de Química Industrial, eu tinha 19 anos, e fui fazer inscrição para o vestibular da Engenharia Química. E olha a cena, eu estava assim no banheiro, e de repente olho para o lado e vejo um amigo da minha infância. Falei, você aqui, né? É aquela surpresa feliz, né? E Que continuamos. imagino que até na época não era tão comum, né? Não, Esse, viu? esse Em São intercâmbio, Paulo né? encontrar um amigo da infância, Sim, da minha cidadezinha pequena. Aí continuamos conversando, ele disse, olha, eu trabalho na Colgate-Palmolive e eles estão procurando um químico industrial para trabalhar na área de desenvolvimento de embalagem. Eu tinha 19 anos. Sabe que eu fui lá e fui aceito? Não tinha a menor experiência. Então eu ganhei de presente a entrada no mundo da embalagem. Fiquei encantado e, ao mesmo tempo, me deparei com um problema que eu ajudei a resolver no Brasil. E talvez foi a maior contribuição da minha carreira e atuação foi ter me dedicado à educação e formação profissional, porque não tinha sem dúvida, escolas. sem dúvida. Eu me lembro que eu perguntava para o meu chefe, para o marketing, para, enfim, os especialistas, os fornecedores, por que se usa esse tipo de embalagem para esse produto? E ninguém sabia explicar. Não, olha, eu acho que é o equipamento, o mercado é assim, nos Estados Unidos é assim. E eu ficava inconformado. Eu falei, como é que eu vou escolher uma carreira que não é possível estudar? Sim, E aí eu descobri um livro francês
que dava as disciplinas. Eu fiquei eufórico, eu pulava de alegria. E sabe o que aconteceu? Eu comprei esse livro em 1970, eu comecei em 68 na Colgate, depois fiquei lá buscando conhecimento, e no ano de 71, depois desse livro, eu já preparei e apresentei o primeiro seminário sobre tecnologia de embalagem no Brasil. E mudou minha vida, porque eu não sabia muito as coisas, mas me apresentava como sendo um grande especialista, porque em terra de cego, quem tem olho Quem era tem assim. Eu me sentia assim, porque agora eu tinha resposta dos critérios para escolher a embalagem, as propriedades, as funções, que era possível e necessário planejar a embalagem, não como a maioria pensava, de caçar a embalagem com fornecedor. Porque durante muito tempo as empresas diziam: olha, vê se acha um fornecedor com esse tipo de embalagem. Não projetava. E eu fui pioneiro nisso. Eu criei um conceito chamado embalagem científica. E quando eu fiz a minha tese, se é que pode dizer assim, da engenharia química, eu já escolhi e desenvolvi o método Seragini, de etapas de desenvolvimento de uma embalagem que funcionou a vida inteira para mim e serviu de modelo para a maioria das empresas brasileiras desde a década de 70. Então, eu, a minha assim, trajetória foi marcada até hoje, é reconhecido, como ter sido pioneiro na formação profissional e depois aplicar isso na prática, né? Então é isso, olha, eu entrei muito para o mundo da embalagem. Primeiro sou engenheiro químico, que me especializei na engenharia da embalagem. Depois na Nestlé, quando eu saí da Colgate-Palmolive, fui para a Nestlé. E lá eu ganhei um livro de um suíço que dizia que as cores influenciavam na decisão de compra, que ela influenciava na atração visual e influenciava o seu subconsciente. E eu comecei a estudar isso e dar aulas no Brasil. Porque eu entendi também que a embalagem no supermercado é um vendedor chamado vendedor silencioso. Sabia que a embalagem precisa atrair o olho na prateleira em 1/5 de segundos? Você está caminhando, se a embalagem não atrair o seu olho, prender a atenção e gerar um impulso, isto é, se você não pegar a embalagem nas mãos, você não decide comprar. Ninguém compra só admirando a embalagem e passeando no supermercado. Você precisa pegar. E a embalagem que não consegue atrair o olho, e depende da visibilidade, da legibilidade, do contraste das cores, das formas. E eu comecei a estudar isso e eu dizia: ó, a embalagem não é uma expressão artística. Ela tem um compromisso de atrair a atenção e fechar a venda em 4 a 9 segundos. Então ela é científica. E com isso eu construí minha carreira. Que levou, olha, não é mentira, eu e a minha equipe, em quase 40 anos de trabalho, fizemos mais de 20.000 embalagens. Eu sou considerado o maior embrulhão vivo do Brasil. Do mundo eu não sei, é exagerado, mas já embrulhei demais, né? Embrulhão é boa. É, inclusive, eu estou ajudando a quebrar um pouco esse aspecto pejorativo de ser embrulhão, né? Embrulhão no Sim. bom sentido, né? Porque quando eu era jovem lá na Nestlé, eu escrevi num papel o que que eu gostaria de ser quando crescer, né? E eu escrevi: eu gostaria de embrulhar o mundo. E tenho conseguido. Só que hoje em dia, passado tantos anos e sabendo também que a embalagem chegou num ponto que causa problemas também, né, na reciclagem, etc. Aham. Além de continuar embalando bem o mundo, eu quero ajudar a desembalar o mundo. Então essa é o meu mantra atual, né? Sim. Porque eu tenho consciência como cidadão como é importante dar a minha contribuição no projeto, na educação, para que a embalagem não cause tanto dano que ela causa. Apesar de que ela em si não é a causadora, porque ela é um ser inanimado. Sim. São as pessoas e os sistemas que manipulam mal ou gerenciam mal tudo isso. Mas é um Uhum. fato que faz parte da sociedade, né? Muito É, bem. às vezes até a própria, como o senhor falou, né? A falta de responsabilidade até por questões de interesse, né? Interesse financeiro. Às vezes é um material ali que poderia ser trabalhado um pouco mais para se ter um material melhor, mas não é. A gente sabe como é que funciona nos bastidores, né? Não tem investimento para isso, Não, tem e a visão monopólios, que né? predomina, e eu sou da época onde se dizia que embalagem era um mal necessário e visto apenas como um custo. Uhum. E não olhava o outro lado da equação, os benefícios que ela traz. Tanto no caso das vendas, né? Porque
eu toda vez que fazia uma embalagem vendedora, eu acho que fui o maior vendedor da história do Brasil com tantos projetos, por isso que eu fiz Aham, tanto, porque o meu foco sempre era conquistar vendas, né? E eu prometia isso para os meus clientes, que a primeira venda eu garantia. A repetição de compra dependia da qualidade do produto, etc. E eu consegui, aham. porque eu levava muito a sério, eu dominava não só os significados simbólicos, né? Como principalmente o mecanismo de compra e venda, a decisão de compra e a estética, as regras da estética. eh, e com isso, as embalagens que a minha empresa fazia funcionavam mesmo. Elas não eram todo mundo que, inclusive, eu era crítico. Ele dizia, olha, eu não vou fazer embalagem para agradar você, o dono. Você cobra de mim se depois do lançamento vendeu, né? E isso eu Aham. consegui. Por isso que eu adquiri esse prestígio e fiz tantos projetos, né? Então, a embalagem, no fundo, ela viabiliza as empresas. Porque eu já escrevi um artigo, muita gente não gostou muito, achou que eu fui arrogante, de que a embalagem é o maior vendedor do mundo, literalmente, porque, primeiro, sabe que o negócio da indústria de embalagem, em todo o sistema, passa de 3 trilhões. É o produto mais fabricado no mundo, a embalagem, porque por Tudo. maior que seja a indústria de alimentos, tem um limite, cosmético, farmacêutico, e limpeza, e tudo termina na embalagem, depois embalagem de transporte. Então é o objeto fabricado em maior quantidade no mundo. Por isso que tem esse volume astronômico. Sim. E eu entendo sempre a embalagem, poucas empresas perceberam isso, fazê-la como o seu maior vendedor e principalmente instrumento de lucratividade e competição. Porque a maioria tenta ver só o lado do custo e tem muita imitação. Pouca gente busca uma embalagem original. A gente fala bastante aqui sobre essa questão da imitação, da falta de investimento no design, né? Sim, É porque hoje, principalmente no setor moveleiro, existe muito, né? Muitas empresas vão fora, buscam numa feira novidades, traz e basicamente é um copia e cola e faz uma adaptação ou outra aqui, coloca no mercado, né? E isso acaba virando uma rotina, né? Porque a gente sabe que o investimento para o design, a gente estava até conversando ali há pouco, né? Ele é robusto, né? Mas ele é necessário, né? Porque é como o senhor falou, né? Se você quer vender, né? Se você quer embalar bem, né? E aí a gente vai para serviços, né? Embalagem, tudo bem, você chega lá no supermercado, tá lá presente, né? O pessoal tá vendo os atributos ali físicos, né? E já numa marca, num serviço, ele não é tão físico assim, né? Não é tão tátil assim, né? é verdade. Então, mas de qualquer forma, é uma embalagem, né? Não, e mais que isso, tem marca, tem loja, então você tangibiliza a marca, no sentido de que o consumidor identifica e é influenciado, e conforme a qualidade dessa concepção, você vai conquistar mais ou menos gente. Porque num serviço é até mais importante, no caso, a loja e a apresentação, o Uhum, ambiente, do que o produto em si, porque o produto, bem ou mal, você pega nas mãos, os custos geralmente são menores, e se você não gostou, você não repete a compra, você troca. sim. Mas uma loja não, você investe às vezes num ponto de venda que é crítico, né? E você precisa não só atrair as pessoas, como criar um ambiente favorável à venda. Então tem mais fatores, né, que influenciam. E é a mesma questão. Se você não investe num projeto original, você vai perder oportunidades. E mesmo vale para a marca, porque o branding que você falou, que é uma técnica mais ou menos recente, ela também transforma a marca e eu diria que o maior fator de hoje valorização de um negócio é você desenvolver o conceito e a reputação da marca. Porque os produtos geralmente são copiáveis, e ao mesmo tempo, eh, a marca não, ela acrescenta um valor simbólico. Inclusive, qual é o conceito de produtos de luxo da grife? Você paga o nível de qualidade e excelência premium, né? Que o Sim. consumidor não está preocupado com o custo.
E só chega aí quem realmente é competente e escolheu E uma estratégia de construiu. negócio que faz a diferença, né? E a gente conseguiria, Lincoln, fazer uma elencar alguns pontos assim, porque a gente fala aqui bastante com o marceneiro e a gente estava até conversando, né? O marceneiro, muitas vezes, quando ele é pequeno, ele é a marca, né? Sem dúvida. Ele que é conhecido, as pessoas procuram por ele, né? O cara constrói uma marca, muitas vezes ele muda, muitas vezes ele é obrigado a manter a marca, né, dele por conta da reputação, né, do que ele construiu. Mas alguém que está querendo construir algo novo, está querendo trilhar esse caminho, a gente não é uma receita de bolo, já sei disso, Sim. mas a gente teria um caminho aí que ele pode traçar minimamente para conseguir construir uma marca? Sim, mais do que uma marca, construir um negócio. Porque todo negócio, ele precisa definir, em primeiro lugar, o que eu vou fabricar, como eu vou fabricar e por que eu vou fabricar. Isso em qualquer negócio novo, pequeno ou grande, começa assim. E ao definir o produto, a marca vem depois. Se é um indivíduo onde ele próprio não só é o proprietário, o fabricante, o vendedor, o projetista, nasce praticamente a chamada marca pessoal, que é diferente de uma empresa, porque aquela marca pessoal vai necessariamente incorporar o estilo dele. E o que vai acontecer? Qual é o desafio de qualquer empresa nova? É atrair cliente, vender a primeira vez e continuar vendendo. Então, ele vai vender por quê? Ele não é conhecido ainda, porque o maior desafio de toda empresa nova é tornar-se conhecida. E a Sim. pessoa, às vezes, ela começa, ficou conhecida ali com os amigos no bairro, na família, dizendo: olha, ele faz cada móvel, né? Então é o nascimento da ideia. Depois ele tem que se organizar para multiplicar isso. E como é que ele atrai mais clientes? Aí ele tem que ter um nome. Geralmente é o nome dele mesmo. Eu Uhum. próprio, quando fundei a minha empresa, eu coloquei o meu nome Seragini Design, né? Sim. E que é, inclusive, uma responsabilidade grande, porque é o seu nome, né? Você não pode pisar na bola, né? Porque se você queima o seu nome, ao mesmo tempo que vira uma grife, tem risco, né? Sim. E graças a Deus eu não queimei meu nome, né? Tô, Sim, sim. tô vivo até hoje. Mas então, olha, para inaugurar qualquer atividade é isso. Primeiro, definir o produto que eu vou vender. Depois, nomear, porque você precisa comprar de alguém ou de alguma empresa, que é sinônimo de uma marca. Só que marca nova não tem prestígio, não tem histórico. A marca fica conhecida depois, leva anos, né? Porque, inclusive, quanta gente me procurou, falou: ah, não dá para fazer uma marca como a Nike, assim, né? Atalho, né? Não dá para pegar um Porque atalho? eles gostam de ter marca pronta, sem levar em conta o que é que significou construir uma marca. Porque marca, o verbo que se usa é o seguinte: é construir marca, que é o passo a passo. Tem primeiro a ideia do produto, depois viabilizar a sua fabricação, encontrar um nome, que é muito difícil, depois o desenho da marca, porque às vezes você tem um excelente nome com desenho medíocre e vice-versa. Você tem um desenho lindo que o nome não é expressivo e não retrata a sua essência, né? Sim. Então, é uma arte e não é para curioso, porque o grande problema do empreendedor, do pioneiro, assim, do negócio próprio, ele se acha sabedor de tudo, né? Uhum. E não gosta de contar com especialistas nem de pagar essa criação. Só que quando ele vende o produto dele, ele não gosta de É que eu acho vender que de é graça. até uma. Eu imagino que eu enfrento isso bastante, mas eu acho que é até uma forma de um orgulho, né? De Pode o cara, ser. pro cara não falar assim, meu, eu preciso do seu serviço, mas não consigo pagar. Ele fala que não, não preciso porque eu sei fazer, eu tenho quem faça, não, não, Tem né? razão, isso acontece muito. Porque faz diferença, né? Quando você conta com especialistas em todas as áreas, não é só no design, né? Sim, Na contabilidade, na produção, na venda, você precisa ter alguém que tenha experiência para não cometer erros, né? Primitivos, que é o que a maioria comete. O marinheiro de primeira viagem é isso aí, né? sim. É o que sabe tudo, no fundo, perde tudo. É, e
Ô, Sr. Lincoln, deixa eu abordar um assunto aqui. O senhor falou do escritório, né? Foi por onde eu conheci vocês. Da Ceradini, era Ceradini e Farner, né? Não, Farner. teve vários nomes. Aham, Se foi interessante, eu conto desde o primeiro e até o último, né? tá. Deixa eu só concluir. Na sequência, você já explica tudo pra gente. Inclusive, eu estava comentando com um amigo nosso que veio aqui, inclusive, no podcast, o Paulo Moreno. Ele é designer na Fiat. Hum, E aí ele comentou, cara, eu falei, cara, vou trazer o Lincoln aqui, tal, tal. Falei com ele todo empolgado, né? Ele falou, putz, cara, não é que o meu chefe trabalhou lá na Ceradini? Você o deve Rafael, conhecer. o Rafael, nossa, um querido. Exatamente. E ele era apaixonado por automóveis. E uma vez a Volkswagen me convidou para fazer uma conferência para a convenção de vendas anual deles, né? E eu levei o Rafael, ele ficou emocionado. Conversou com os diretores e dizendo que o sonho dele era um dia trabalhar na indústria automobilística. Eu falei, você vai conseguir. Eu incentivei muito. E ele acabou entrando na Fiat, tá? Foi para Minas Gerais, evoluiu na carreira e hoje ele lidera o setor dele. É Sim, brilhante e, como sempre, o design, né, com toda a área de criação, você tem que ser um apaixonado pelo assunto, sim, porque é emoção. Sabe que a criação é sinônimo de emoção, né? Você pode até ter um pouco de eh, racionalidade, etc., mas o que predomina é a emoção. sim. E dá para ver, na Seragine passaram quase 200 designers, era uma verdadeira escola, né, de design, e fizemos excelentes projetos em todos os níveis. Eu tive a sorte de ter sócios americanos, depois um sócio italiano, que fizemos coisas brilhantes, né, mundiais, inclusive. Muito, muito bom. Uma trajetória realmente. É o que a gente falou aqui, né, pessoal? É uma aula, é um mestre, e realmente vocês estão vendo que ele preparou todo o caminho para onde a gente está hoje, né? Sr. Lincoln, então topa a gente já entrar ali nos projetos. A gente falou de algumas marcas aí que o pessoal vai se identificar e da gente já Sim, vai mostrar. ser mais divertido do que ficar me escutando a minha história. Não, mas a gente volta. Inclusive, eu acho que a gente vai precisar de mais um episódio Tá para a bom, gente só conseguir o de... absorver tudo, né? Não, legal, porque eu até porque você me pediu, falou, olha, não dá para enviar alguns casos da sua carreira. Então eu rapidamente enviei um punhado mesmo, assim, porque imagina, 20.000 projetos não dá nem para registrar. No começo não tinha computador, não tinha internet. E sabe que a minha empresa, no ano de eh, 86, foi pioneira na adoção do computador gráfico no design gráfico brasileiro? É Eu mesmo? consegui isso, porque eu lembro, 14 desenhistas e eu tinha 87 projetos atrasados. E a empresa ia quebrar, eu não conseguia entregar. Que Porque, era tudo na mão, né? e o ida e vinda, porque a gente desenhava, levava para o cliente, ele falou, gostei desse, mas muda aqui, voltava, mudava de novo, e foi acumulando, acumulando, e não concluiu os projetos. E eu era sócio de uma empresa americana, eu fui para Nova York e conheci o computador. E quando eu voltei decidido a investir no computador. Só que para investir numa empresa americana organizada, você tem que fazer o orçamento para o ano próximo. E eu fui por um atalho. Eu fiz um leasing, eu não incluí no orçamento e Uhum. contratei um brasileirinho lá que tinha um computador e comecei salvou minha empresa e foi uma revolução. Então, como sempre, né? A gente, quando tem dificuldades e problemas a vencer, você tem que achar uma solução. Sim. E eu E o encontrei essa. designer é bom nisso, né? Nossa, a gente gosta de problemas, porque muita gente não gosta, porque sabe que eu sou engenheiro também. O engenheiro gosta de explicar por que que não dá para fazer as coisas, né? Os designers, ao contrário, ele é otimista e que ele acha que sempre tem uma solução. Sim. Ele vai acabar encontrando. E no E final encontra mesmo, é né? isso, porque é lógico, Nem que a solução seja mudar o projeto, mas encontra. encontra, ou redefinir o problema, é Sim. verdade. Meus filhinhos, olha que. Sabe que quando eu vejo essa foto, sabe a sensação que eu tenho? Que eu sou o Walt Disney das embalagens. Mas é mesmo, né? Olhando assim os personagens, né?
Eu tenho essa sensação, porque as principais marcas brasileiras passaram em minhas mãos. Sem contar que eu já desenhei quase 500 marcas, né? Tipo assim, Pão de Açúcar, aqueles 2 morrinhos, eu que fiz, com a minha equipe, lógico. Sim. Eu mesmo desenho. Sabe outra curiosidade? Eu sou engenheiro químico, eu não desenho. Uhum. Eu fazia a estratégia do projeto, Mas o design é conceito, né? é conceito, O desenho é só uma ferramenta que a gente usa para expressar, para né? Mas expressar. o que manda é o conceito, né? Não, e eu sempre dizia que eu desenhava na cabeça, então imaginava e orientava. Eu criei o nome desse meu método, chama Retrato Falado, Aham. das ideias. Eu Sim. falava: "Ó, eu estou vendo isso", aí os design, passava limpo no desenho. Então é isso, olha, eu tenho um orgulho grande, porque, foi meu sonho de infância, né, de embrulhar o mundo. Muito Ah, bem. e realmente é uma trajetória incrível, né? Oba, já tá fora de ordem, porque é o seguinte, eu amontoei vários projetos. O que vale chamar a atenção aqui é o seguinte: a Castelo, quando eu mudei essa embalagem, estava fazendo 115 anos. 115 anos. Muito bem, mais de um século. E vinagre, cá para nós, não é um produto novo e não tem inovação. Sim. E olha só, eu consegui mudar, em um ano, após Covid, o redesenho de 105 embalagens, e que as vendas aumentaram só no redesenho. Como é que explica que você pode aumentar a venda sem mudar o conteúdo, a qualidade, a inovação? Então, isso que eu queria chamar a atenção. Olha, acordem, meu povo. Preste atenção no poder vendedor de uma embalagem quando é bem feito. Mesmo produtos assim tradicionais que não têm diferenciação. Lógico que o prestígio, o valor da marca influenciou. Mas sabe o que acontecia? Mostra o próximo. Na prateleira, todas as embalagens eram brancas, parecia cara de japonês, assim. Não, é que não está na ordem, mas volta Não, lá. não tá. Mas eu vou explicar o fenômeno da Castelo para vocês entenderem. Na prateleira, você tem que, como falei, atrair atenção, prender atenção e pegar. Identificar o produto, saber qual é o tipo, etc. E antes era tudo branco. E só mudava assim o desenho da frutinha, ou que tem temperos, ou que era de vinho ou não. E quando eu decidi redesenhar, eu criei um conceito antes do desenho, que eu defini o seguinte: Castelo, alegria do sabor. E alegria é cor, vivacidade. Olha aqui, então eu Uhum. comecei a colocar cor em cada um deles, e a exposição passou a ser vertical, de maneira que quando você passa na prateleira, parece algo arco-íris, você vê as faixas de cores, é impossível passar e não parar para ver. Sim. Então eu mudei as vendas, valorizando cada objeto e ao mesmo tempo a exposição na prateleira. Está vendo como você intercala as cores? Aham. Que não dá para passar mais batido. Olha Sim. como mesmo um produto tradicional, secular, sem inovação, você agrega um valor que não tem comparação. Sim. Ok, É o que a gente está falando, é o conceito, né? eu Quando conceito. alguém para pensar naquilo, naquela Encontra a solução. resolução, Isso aí aí. se acha um caminho para Olha, nossa, imagina, olha a marca do Pão de Pão Açúcar de que a minha Açúcar empresa fez na ali. ocasião. Vocês estão vendo o Fiorella ali? Foi o primeiro projeto da empresa nova que eu lancei no ano de 82. Eu nasci em 82. Então tem a sua idade aí. E olha o que aconteceu. Fiorella foi um fenômeno, porque quando a Anderson Clayton me contratou, ela disse: Olha, Serginho, você precisa inovar a embalagem, só que tem que continuar um potinho, porque todas as outras margarinas, que tinha Doriana, etc., usavam um pote que era reto e o ângulo também tinha uma inclinação, mas era também plano. Sim. Eh, e a impressão era externa, de uma maneira muito grosseira, não Uhum. permitia delicadeza. E tinha que vender essa, falou, a Fiorella é mais cremosa e saborosa. Então eu imaginei fazer um potinho curvilíneo, porque a linha curva é macia. Então as pessoas pegavam e conseguiam palpar, comprovando a maciez, e não o outro que tinha uma aresta, que era Sim. rígida. Que é E eu inovei, ao invés de imprimir, que ficava um desenho muito rudimentar, eu escrevi só a marca, parecia uma porcelana. Aham. Aí, na tampa, eu pus um selo de alumínio com fotografia, café da manhã, tinha um Appetite Appeal.
e pus uma sobretampa transparente, de maneira que se abria, tirava o selo de alumínio e levava para a mesa como uma porcelana. Que inclusive hoje esse conceito para outras marcas perpetua. Perpetua e ninguém se apoderou disso ainda na totalidade. Sim. E o que aconteceu? Foi um sucesso tão grande, mas sabe o que aconteceu? Foi a primeira lição importante que eu aprendi e nunca mais eu cometi e impedi que de muito cliente cometer o mesmo erro. Sabe qual é? Sabe que a coisa mais fácil numa embalagem é você dourar a pílula, ok? Então, eu consigo, através da imagem da embalagem, passar a ideia de que o produto tem uma qualidade superior. Isso Aham. ocorre muito, por exemplo, em vinho. O que se compra vinho com a ilusão de qualidade, porque o rótulo é bonito, Sim. é um desastre. E o que aconteceu? Essa Fiorella, com esse glamour todo, parecia que era melhor que manteiga. Uhum. Só que quando as pessoas compravam e passavam num pão, era aguado, não tinha ainda usado. Foi um fracasso. 6 meses depois, o produto foi tirado do mercado. Falei, mas como é que pode? Olha, Que aí vendeu mais do que merecia. bem, porque passou do ponto. E é uma lição, porque o produto, ele tem que estar à altura. E eu, inclusive, como eu sou engenheiro, eu criei a equação da embalagem ideal, que é a qualidade, imagem de qualidade e preço. Você tem que ter o equilíbrio. Sim. Então, toda embalagem que eu fazia, eu testava. O produto é bom, qual é o nível dele? X. Qual que é o nível de atração e sedução? X. E o preço corresponde? Porque o que acontece? Se você tem um produto sofisticado, recomendo que você aumente o preço para estar compatível. Só que se a qualidade não corresponder, você vende a primeira vez. E ao contrário que acontece também, a qualidade é alta, o preço é alto, só que a imagem é medíocre, você não vende. Você não vende nem a primeira vez. Sim. Por isso que embalagem é muito sério, não é assim uma brincadeira de fazer algo bonitinho e decidir na mesa, né? Eu acho que o principal, ó, aí é dois pontos importantes, né? O, no, levando para a linha aí da marcenaria, acontece muito, porque todo mundo almeja ser alto padrão, atender Sim, alto padrão. Então tem gente que ainda não é alto padrão, o produto dele ainda não é alto padrão, o serviço dele não é alto padrão, mas ele quer atingir o alto padrão. Aí entendi. acontece isso, né? O cliente compra, né? Achando que vai receber um produto alto padrão, um serviço, e aí deixa a desejar e aquela empresa começa a ter problema. Não É o que a tem gente erro mais pior, vê. porque o consumidor tendo essa decepção, ele, sem contar que ele vai fazer tudo para devolver, ele não compra de novo e fala mal, né? Porque Sim, não precisa nem dizer como é importante a verdade, né? Porque não tem perdão. Se você não corresponde à expectativa gerada, isso é tudo no negócio, né? Porque o tal do posicionamento da marca, além da promessa que ela faz e os conceitos, né, de quem está atrás, ela precisa ser confirmada na qualidade real. sim. E sem isso você não constrói um negócio de longo prazo, né? E a verdade é essa, né? Posicionamento. Porque não necessariamente, eu já falei isso em outros episódios, não necessariamente você que tem uma marca aí, você precisa atender o mesmo público que o seu concorrente. Não, ao contrário, você deve até escapar. Exatamente. E deve achar uma brecha, né? É o teu nicho, né? Aquilo que alguém não está atendendo bem, que opa, tem uma oportunidade ali, tem negócio, tem dinheiro ali, eu vou me posicionar para lá, Não, e o né? grande conselho que eu sempre dei para os meus clientes, falar, independente do que você fabrica, você precisa visar a lucratividade. Porque tem muita gente que eh, aumenta exageradamente o preço de venda que não corresponde ao custo, mas não repete. E ao contrário, ele reduz o custo, afetando a qualidade e também não vende muito tempo. Sim. Então você tem que ter lucratividade, porque teve uma época que os supermercados faziam tanta pressão que as empresas davam desconto sem fim. E eu chamava isso de suicídio coletivo, porque um diminuía o custo, o outro também, e todo mundo perdia dinheiro. É. E demorou para recuperar esse equilíbrio, né? Porque as empresas ficam desesperadas para vender. E muitas empresas de serviço hoje sofrem com isso, porque muita gente amadora entra no mercado,
o cara comete suicídio, o outro vai junto. Vai Que junto. ele pega o orçamento, ele quer cobrir. E aí ele. É o pior erro que alguém possa cometer, porque não dura muito. Sim. Ele tem tantas histórias. Eu, inclusive, olha, quando eu entrei no meu negócio lá com os americanos, eles sugeriram aumentar 10 vezes o preço. Eu falei, tá louco? Falou, senão não vale a pena, porque nós precisamos mudar um padrão de mercado. E eles disseram para mim, você não precisa se preocupar com o dinheiro. A gente vai pôr alguém para vender, administrar o dinheiro, inclusive faturamento, fluxo de caixa, essas coisas. Você só monta a sua equipe e entrega as encomendas. Eu falei, então deixa comigo mesmo. E aí, o que aconteceu? Abriu a empresa e quem tinha que vender não vendia. Eu, e aí o que eu descobri o meu maior talento. Eu falei, eu posso ir para ver como é que é? E sabe que eu comecei a vender? E descobri que eu vendi uma coisa 10 vezes maior que o tradicional. E eu me lembro, o primeiro contrato que eu vendi foi na Philip Morris. O vice-presidente lá internacional falou: "Ó, seu Seragini, eu vou contratar o senhor só para ver se vai ficar 10 vezes melhor, porque você está me cobrando a mesma coisa 10 vezes mais." E ficou, e aí, ó, não parou mais. E eu descobri que se você realmente entrega o valor e essa equação realmente resolvida que funciona, tanto é que, ó, eu fiquei lá com os americanos 10 anos. Eu, quando fundei a empresa, ela chamava-se Cato Johnson, que era o nome da agência americana. E de 85 até no final de 90, que eu fiquei lá 10 anos, colocaram o meu nome na empresa, chamava Seragini Young Rubicam, que imagina, foi uma honra para mim, né? E com isso, imagina a reputação que eu criei, Sim, e o meu nome passou a ser sinônimo, né, de excelência de trabalho, etc. E com isso, a minha empresa durou 40 anos, né? De 81, que eu inaugurei, até 2020. Então, eu embrulhei muito mesmo e realizei trabalhos lindos, importantes, né? sim. E vamos correr aqui, porque senão a gente não dá conta de Não, tanta. tá bom, já deu para se de- distrair o público. Inclusive, olha, essa maionese gourmet de cabeça para baixo, porque tinha um tabu que não dava para envasar maionese em embalagem plástica. Aham, Só podia ser o vidro, porque tinha questão de oxigênio e permeabilidade, etc. E eu imaginei, porque na Johnson Johnson eu tinha feito uma loção cremosa de cabeça para baixo. Porque quando eu recebi a embalagem americana, era no mês de julho, o produto estava muito viscoso, ele não saía da embalagem. sim. Eu disse, olha, não pode lançar com essa embalagem aqui. E eu ganhei a parada. E aí me desafiaram, então, como é que você resolve? Eu inventei uma embalagem de cabeça para baixo, porque ficando de cabeça para baixo, a gravidade deposita embaixo. Você só pressiona. Aham, E em cima eu fiz um João Bobo, assim. Você não conseguia colocar a embalagem de pé porque ela ficava balançando. sim, aí. Então eu obrigava a colocar para baixo. Olha, foi um sucesso. E aqui também, porque aqui não era nem tanto sair, porque ele é bem fluido. Era o problema de oxigênio, porque em contato direto com a tampa não tinha a chamada camada livre de oxigênio que oxidava as gorduras. Uhum, Porque eu sou engenheiro químico também, eu estudei os mecanismos e resolvi. E aí vai. Tá vendo aquela lata da Bock, cerveja aham, Antártica? Ganhou o prêmio da exatamente. lata de cerveja mais linda do mundo. Eu já fui premiado. A minha carreira é exótica, tem cada coisa. Imagina eu ganhar prêmio da lata mais linda do mundo. E tinha um clube de colecionadores no mundo e que uma vez por ano eles se reuniam. Sim. Naquele ano tinha 350 latas competindo. E essa ganhou o primeiro lugar. Eles vieram no Brasil. A Antártica fez um jantar para mim, me homenageando Olha que como criador maravilha. da lata mais linda do mundo, que eu acho até feia hoje em dia, mas na ocasião, uma lata vermelha e Sim. dourada foi um luxo. É que a verdade é o contexto, né? É o É o contexto, contexto. Hoje a gente tem outras referências, mas é, com certeza é inovadora, né? Na, sem na dúvida. época. Muitas outras hoje derivam de. É o caso lá do, do iPhone, do iPod, né? Que na verdade a Brown lá, né, com o Foi seu pioneira, design inclusive, nossa. fez, né, e inspirou, né, o design. E a Inspirou mesma para coisa, falar né? bem, mas quase que copiou, viu? Basicamente, né? Porque é mesmo,
Estrutura, a forma Mesmo e a conceito, né? simplicidade, tudo aqui. Quando eu vi, falei, nossa, eu que admirava tanto o Ive, o designer more do Steve Jobs. Sim, sim. Não, e várias marcas que Não, é o que a se gente eu for falou, né? contar a Tá no história de dia a cada dia, um, né? aí a gente não sai Tá no daqui dia a hoje. dia, Não, aí não tá sai no mesmo. dia a dia das pessoas, né? Não, imagina, olha, as marcas que eu fui criando, Aurora, Seara, trabalhei 15 anos com a Perdigão, e várias outras. Então eu tive esse privilégio, né, de trabalhar com grandes marcas e ajudar a construir grandes marcas. Sim. Além É, de, você lembra, mostra, dá para voltar aqui, não? ixi, deu uma Eu queria falar da travadinha. caixa amarela da Garoto, que é um ícone brasileiro, Deu uma travadinha aqui. porque sabe que para não perder tempo, a caixa amarela da Garoto, aqui, ó. Ela- Teve uma época que era o produto embalado mais vendido do Brasil no mundo, por causa dos argentinos. Eu tinha uma filial lá na Argentina, e eu caminhava lá na Calle Florida, que é a grande rua do comércio, e tinha pilhas da famosa Carra Amarilha, porque era uma lembrança que eles tinham do Brasil. Aham, Então, além de que o custo era acessível, então eu redesenhei duas vezes o logotipo da marca Garoto, que você está vendo aqui, sim. e depois o próprio design da embalagem, que é de uma marca famosa, né? Então isso faz parte aí da minha vida. Olha, essa água aqui argentina mudou o padrão do mercado argentino de água, porque tinha lá a Vila Vicêncio e outra marca que era líder por século. E a Quilmes, que era a maior cervejaria que depois a Brahma comprou, me contratou para desenhar Eco de Los Angeles. Olha que coisa mais linda. O logotipo Eco, que o C parece estar dando eco do som, ó. Aham. E eu me lembro que a nossa diretora de criação foi em Mendoza e ela fotografou essa montanha aqui, a Cordilheira dos Andes. Então é muita história. É bonito porque, olha aqui, Omo, que era a marca mais importante do Brasil num certo período, o que vale falar é o seguinte: sabe que eu redesenhei Omo algumas vezes, né? Porque é um privilégio. Mas teve Sim. uma ocasião que eu tinha um contrato com a Bombril e eu não podia trabalhar com eles. E o diretor ficou muito bravo comigo. Falou: como você está se recusando a desenhar a principal marca brasileira? Eu falei: sim, para mim a ética desse caso aqui, né? Eu não vou quebrar o meu acordo. E aí eles buscaram outra empresa. E tá vendo o Lux ali? Sim. Esse Lux eu desenhei em 4 horas. 4 horas. Imagina, é, vai passando, que eu acho que deve ter outra imagem melhor do Lux. Não, vai passando. Eu dei uma selecionada Ah, bom, então tá bem. que eu, ah, Não, essa, esse vale. essa história aqui é. É interessante. Inclusive, eu tinha eu procurei, que eu tinha os slides de toda a construção. Eu acho que era até uma aula sua, Ah, ok. onde você traz aquela mandala Não diga, do você viu a Manara, que conceito beleza aquilo, hein? mas dá uma Não, explicada pra gente. mas vale falar do Lux pelo seguinte, que são casos históricos. Imagina o seguinte, porque no mundo do design, na maioria dos projetos assim criativos, a equipe que planeja, etc., quer tempo. Planejar, Verdade. fazer pesquisa, depois o criativo ficar lá pesquisando. Isso leva mês, né? Aham. Ainda mais considerando que Lux era, na ocasião, o sabonete mais vendido da Unilever no mundo. Não tinha ainda o Dove. E o que aconteceu? Era uma quinta-feira à tarde, o diretor da Unilever me liga, falou: Seragini, ó, socorro. Eu estou no meio de uma pesquisa, eu estou redesenhando o Lux, era para o Brasil, para a Argentina, Índia e Japão. E está indo mal. Você conseguiria para amanhã à tarde fazer um novo Lux? Eu falei, sim, olha, sabe que eu não rejeito, eu não tenho medo de nada, né? Falei, sim, o que precisa? Ele falou, olha, você tem que criar tudo, o logotipo novo, a marca nova e o design de embalagem. E eu chamei minha turma, falei, olha, até amanhã cedo nós temos que ter isso pronto. E fez, e foi lá e ganhou. Foi pro mundo inteiro, rapaz. Mas é Nossa. uma pena que não está mostrando o Lux A inteiro. gente coloca na edição. Tá bem.
A gente coloca na edição. Porque eu introduzi uma mulher lá que foi campeã. Não, muito bem. Quanto tempo falta? Tá A gente tem mais uns 10, 15 minutos. Não, porque aí eu vou dosando. Mas sabe que se tem um caso assim marcante na minha carreira que eu transformei uma empresa simples, né? Mas Sim. muito íntegra, que realmente eu orgulho de ser brasileira, e como está aqui, sou mais Brasil. O que acontece? A IP fazia produtos de limpeza, né? Uhum. Lava-louça, sabão em barra, amaciante, sabão em pó, todos esses produtos. Só que eles tinham atuação não totalmente no Brasil ainda, porque a fábrica ficava no interior de São Paulo e não alcançava o Brasil inteiro. E aos poucos foi crescendo, etc. Mas a grande alavancagem veio quando eles me chamaram para redesenhar o lava-louças. Porque eu tinha um contrato que eu fiquei preso com a Bombril uns 5 anos, eles esperaram terminar e me chamaram lá. Sim. Quando eu fui, eles me colocaram, eu não sabia o que era, o frasco do lava-louças na minha frente, pedindo para eu redesenhar a forma e o rótulo. Eu falei, não, eu não aceito pôr a mão nesse frasco aqui, que para mim é um ícone de vocês, é a garrafinha da Coca-Cola da IP. Imagina o choque que deu em todos. Uhum. Falou, mas Seragine, você vive de desenhar. Eu falei, só que eu escolho o projeto e se eu não acredito, não vai ser eu que vou cometer esse crime com a IP. Não precisa nem dizer a repercussão que deu. Sim. E aí, eles falaram para mim, olha, já que você está aqui, você aceita desenhar um produto para mim? Eu falei, lógico, imagina. Eu admiro a marca, já olhava de fora assim, uma empresa idônea, bacana. Aí eles falaram, vamos dar o amaciante de roupa, que tinha uma embalagem assim bruta, feita por engenheiro, né? Aham. Porque o que é um amaciante? É uma coisa macia, perfumada, delicada. E aí, eu mudei o visual, me inspirado numa grávida para fazer a forma da É, garrafa. E depois virou o rótulo e o pezinho do bebê. E não a flor, porque todo mundo punha a flor, sim. bebezinho, toalha felpuda. Olha só, inovação na linguagem, que as meninas chegavam a uivar, mas do bichinho no pezinho. Então, Não, e acredito que o pessoal vendo essa explicação, aí sim, né, que vai entender por que. E sabe o que aconteceu? Eles tinham 2, 3% de mercado. 15 anos depois, levou um tempo, eles passaram a ser líder em volume no Brasil. Passou Monbiju, passou Comfort, e fez o negócio da IP alavancar. Aí eu redesenhei todas as embalagens do grupo, começou a crescer. Aí veio a ideia da marca, ó, em 2007, a marca IP, que você conhece um pouco a história, que eles tinham uma elipse que podia ser qualquer coisa, transportadora. Então, sim. ali eu inaugurei um branding para eles, porque branding significa o seguinte: você não faz qualquer desenho, você expressa uma ideia. Uhum. E qual que foi a ideia básica da IP? Transmitir transparência, Sim. que é uma gota de água azul, transparente, Uhum. com os respingos, que é uma marca alegre, criativa, e foi o que aconteceu. Com isso começou a mudar todos os produtos. É, Inclusive, né, se a gente for olhar aqui, quando ele respinga separadinho assim, é a hora que a louça tá limpa, tá limpa, porque mostrou que né? lavou bem. Que ele fica aquelas gotinhas separadas, né? Porque funcionou lá o desengordurante. Exatamente. Mas ó, que lindo, né? Então, essa é uma empresa que eu tenho muito orgulho de ter colaborado e eles reconhecem a minha contribuição, né? Tá bem? Muito bom, muito bom. Agora, bom, muito bom. Agora, Sr. Link, eu queria fazer o seguinte, agora é a minha vez, né? Oba! Contar a sua história. Não, na verdade eu queria mostrar os meus Mas, trabalhos para uma avaliação. Na verdade, eu não sou de branding, né? A minha formação é produto, mas eu também sempre gostei entendi. muito de marca. Então, Mas isso não assim, está sendo gravado, né? tá, Vai pro ar também? vai. Então não, então tem que caprichar nos meus comentários aqui. Não, pode ficar à vontade. Se não Não, é tiver só para legal, entender que eu tenho que comentar e vai pro ar. sim. Então não vou Não, falar palavrão, tá bom? se não, se não tiver legal, pode ficar tranquilo. Bom, então, Desculpe. eu não sou, minha especialização não é eu sou de produto, eu sou de móveis, né? Mas toda vez que eu tenho uma ideia, Sei. como eu gosto do branding, eu já vou criar um logo. Então, assim, tem coisa que nem existe, né? É empresa que eu
pensei no nome, fui lá, criei a marca. E aqui estão algumas, né? Essas daqui foi a última, que eu vi uma coisa, eu acho que deve ter a ver, né, seu Lincoln? O pessoal fala muito hoje de arquétipos, Certo, né? Então, arquétipo de pessoal, né? Tem o arquétipo inconsciente comum, tá né? certo. E, e aí eu vi uma coisa de arquétipo dos animais e tal, e aí eu falei, meu, eu preciso fazer um desse. Da águia. É. Olha, você falou de 4 horas, eu fiz isso daqui acho que em umas 2 horas. Tava Vixe, eu e minha esposa de madrugada você tá na, conversando, na era da inteligência artificial já, pelo jeito. e aí eu criei esse logo aqui. Aí a Diametro Design, que a princípio eu criei para ser um escritório. Hoje eu uso como na consultoria, né? Eu tenho uma É a sua consultoria marca. é a minha marca. Bonito, é. E a Signari Mobile, Mobília, né? O Signari vem do design. Eu gosto muito de name, né? Então eu gosto muito de pensar na questão do name. O Signari o design, a origem é de Signare, Signari. isso aí. Então eu peguei o Signari, que é do latim, né? Para formar e até ter um padrão aí Não, é bonito porque de é uma mercado. palavra que tem um significado muito rico, né? E está na origem do design, que é a concepção em si, né? Porque o design não é só desenho, né? É a concepção, é solucionar problemas e dar significado das coisas, que é o verdadeiro papel do design. Sim, Muito bem. E esse primeiro aqui, olha, é muito lindo o conjunto, as cores e a águia tem um significado muito rico. sim. Mas, naturalmente, olhando o conjunto, dá a impressão que é empresa de segurança. É, Aham, não é? Até porque com as iniciais, Group, etc., a CCI, dá a impressão que é quase que um distintivo sim. daquele uniforme do segurante bravo com revólver na cintura. Como ela tem, eu não sei se, como ela tem a ideia de ser como se fosse uma holding, né? Sei. E faz um pouco sentido, né? Não, de segurança, Era né? a ideia de trazer um E pouco disso. proteção, é muito bem. Isso, Mas olha, eu estou vendo que você é delicado e tem jeito para o desenho, dizendo assim, né? sim. Muito bem. Aí aqui é uma clock digital. É a hora do digital, né? É para uma agência de marketing digital. Esse daqui é o que eu uso pessoal, né? Que aqui é o E, e aqui é o J do Jales, né? E Jales, é Isso, bonito. e aí uma escritura, né? Uma escritura sagrada, ou livro, enfim, como a gente fala de conteúdo, né? E aqui pretendo, já tenho um e-commerce em fabricação, e eu pretendo uma marca de móveis minimalista, simples, para ser usual, né? A gente estava até, eu gosto muito do conceito e a gente entra no design, você vê muito design rico, muito design caro, né? Muita coisa assim que custa muito, né? É Sofisticado, né? bonito, mas é muito caro. E eu sempre gostei da cadeirinha de plástico, daquela coisa que você vê em todo lugar. É igual as embalagens, né? Você vai no, imagino que o senhor andando hoje no mercado, você vê design que o senhor fez em todo lugar. Nossa, imagina. Né? E eu acho eu acho isso muito precioso no design, de você ver realmente, Inclusive, né? imagina a minha família, meus filhos, até meus netos, porque quando eu ia no auge, eu não conseguia andar, porque eu dizia esse sim, esse não. A grande maioria das embalagens brasileiras eu fiz isso. Sim, Parece uma coisa surreal, mas é verdadeiro isso. sim. Mas assim, centenas, não era dezenas até, centenas que passava na minha frente. Mas é isso. Agora, Eita, o nós. grande desafio é como faz um diferente do outro, viu? Né? Porque além de eu nunca, sabe que eu tenho orgulho de dizer que nos 20 mil projetos, nunca tive uma acusação de plágio. Era uma honra da casa não copiar, Sim. porque eu acho que é sagrado. Sabe que o direito autoral é o grande patrimônio que um designer tem, porque por isso que quando ele copia, ele perde, Uhum. além de não E, ser e o ético, prestígio, né? é, perde o prestígio.
Isso aí, seu Lincoln. Então, tô aprovado ou não? Sim, olha, você tem futuro, viu? Você tem futuro, porque sabe que, de certa forma, e foi o que eu mais lutei na minha carreira, é evitar o design de autoria. O que quer dizer isso? Eu dizia para os meus designers que eles não desenhavam para eles. As empresas nos procuravam para resolver o problema dela. Uhum. E, e eles se queixavam muito que os clientes não entendiam de design, que não tinham bom gosto. Eu falei, olha, isso não é muito importante, porque nós somos um escritório profissional que aceita encomenda para resolver o problema do cliente. Porque se não der certo, ele que paga o prejuízo. Você vai pagar o prejuízo? Eu falei, não. Então é o seguinte, e teve gente que, olha, recusava, dizia que estava vendendo a alma pro bandido aí, né? De criar, porque ele não concordava. Falei, então muda de ramo, né? Não trabalhe em design por encomenda, não é? Não é uma coisa Sim, óbvia. sim, E, e eu tinha que despersonalizar. E por causa disso, sabe que outro grande talento que eu tive na minha vida, além de vender o projeto para o cliente, era vender a ideia do projeto para o cliente, que é muito difícil. Geralmente os próprios designers não conseguiam, sim. porque eles tinham dificuldade e ficavam ofendidos se tinha uma crítica, Aham. Tem um porque, preciosismo nossa, do aquilo é trabalho. intocável, né? É, Então eu, como não tinha esse vínculo emocional, eu procurava dar os fundamentos e arrancar a decisão, porque os clientes diziam, Serginho, quando eu decidi, eu quero você sentado ali, eu só quero perguntar, vai ou não vai? Falei, sim. Eu evoluí, sabe que eu vendo uma consultoria que eu chamo consultoria do gemido. Eu tenho 3 gemidos que eu vendo. O primeiro, assim, quando eu quero dizer não, eu falo, ó. Quando eu dá mais uma vez, muito bem. E quando é entusiasmo, sim, aí, os 3 gemidos, eu não preciso falar uma palavra, o cliente já já entendeu, entendeu. falou, é isso que eu quero de você. Se eu paro, continuo, eu vou para frente, né? Maravilha. Nossa, Lincoln, eu ficaria realmente aqui, a gente, por horas, né? Eu pretendo, eu falo isso com quase todo mundo, mas é que Eu sei. eu quero trazer muita gente de valor, mas o senhor realmente é o que eu falei no início, né? É uma coisa que está sendo uma realização para mim fazer essa Não, bacana. entrevista. Eu agradeço o senhor por toda a prestatividade, a forma que me recebeu, enfim, realmente para mim é uma honra receber Sei. o senhor aqui. Mas infelizmente a gente precisa encerrar o Não, isso programa. faz parte. Não, legal. Mas É, é eu melhor quando fica a vontade de querer mais do que falou, pô, que cara chato, é melhor ir embora logo, né? imagina, de forma alguma isso aconteceria com o senhor. Tá bem. Mas É, eu então, espero que tenha sido útil, porque no fundo, eu acho que o meu objetivo é sempre transmitir algum conhecimento, né, para a pessoa descobrir alguma coisa e até entender melhor o mundo, né? sim. Às vezes é só uma sementinha, né, que ela É, precisa para ir atrás, só rapidamente, eu entrei mais ou menos no desenho industrial, apesar de eu já desenhar, eu entrei meio que por um empurrãozinho. Uma pessoa conhecida falou, cara, por que você não faz desenho industrial? Ele era engenheiro, então ele já conhecia um pouco, eu estava meio desligado ali na época, e aí eu falei, cara, desenho, falou desenho, opa, é alguma coisa. Industrial, eu falei, ó, passar fome a gente não vai, né? Então, não, aí bacana. entrei e me apaixonei pela área, né? Então, tem disso, né? Às vezes uma sementinha que a gente plantou aqui vai mudar o destino de alguém, né? Não, porque eu gosto da nossa área, na embalagem e depois no design, que eu sempre digo que é a combinação da criatividade com tecnologia. E não tem assunto monótono, você sempre tem algo novo a resolver e isso impulsiona, né, motiva. Então, por isso que quem trabalha com design, ou mesmo embalagem, são pessoas apaixonadas e entusiasmadas. Sim. E como é que o pessoal faz para achar o senhor? Não, olha, é muito simples. O meu e-mail pessoal é lincoln@casaseragini.com. E Casa Seragini é o nome do armazém do meu pai que eu nasci, né? Então, Sim. eu fiz essa homenagem a ele. Então é isso. Eu estou sempre lá
é aberto, quem me escreveu, eu sempre respondo, né? Posso demorar um pouquinho, mas eu respondo. Tem um Instagram também, né? Tem, mas eu sou muito desorganizado. Sabe que o que aconteceu na minha vida? Eu fiquei muito conhecido, né? E depois que eu me aposentei, eu decidi trabalhar na minha casa, escolher projeto, e eu sei que se eu me promover, vai chover projeto. E eu não quero mais isso na minha vida. Então eu optei de sumir. Eu sumi da rede, porque quem me conhece, conhece, chama, eu negocio ainda, mas eu evito, até porque eu estou com 75 anos, e eu não tenho mais equipe fixa. Quando eu vendo um projeto, eu componho aquela equipe com um custo até menor e fixo e resolvo, e assim tem sido feito nos últimos anos. É por Tá, isso que eu não. Todo tá low, mundo. o pessoal chama de low profile, né? Tá. É low profile intencional, porque, imagina, eu já vendi tanto, fiz tanto projeto E, que. e o nosso sonho é esse, viu? É ser tão procurado que. Não conto isso para esnobar, não, mas eu fiquei muito conhecido, né? Sim. E as empresas dizem, olha, se é para resolver, chama o Seragil, ele é mais caro, mas resolve. Falei, é isso mesmo. Ah, Então, então é isso. Então acho que a gente pode fechar com essa ideia, né? isso aí. E que isso seja um incentivo para o empresário brasileiro entender, e descobrir o design como força de competição. Porque é incrível, ele não economiza em equipamentos, fábrica, isso é para ele como é tangível. E o que adianta tudo isso se as ideias são medíocres e não seduz ninguém, não ganha do concorrente, não constrói uma coisa É, bela, né? eu costumo dizer que a gente vai ter que embalar o serviço, o software, do tamanho de uma sala para o cara dar valor, né? O mesmo Eu valor que acho uma ele dá para outros miopia, né? produtos. Porque hoje em dia, inclusive, é uma fraqueza do Brasil na exportação, a gente não exporta, a gente não é competitivo, porque pensa pequeno, não investe mesmo em criação de algo de valor. E é um problema cultural do Brasil. Sim. A gente vai lutando contra esse problema aí. Porque, por exemplo, o que se copia de imóveis lá na feira de Milano, e depois os sapatos, sabe que os empresários viajavam, eles compravam o par de sapatos, jogavam fora para passar na alfândega, e copiavam os calçados aqui. Por isso que a China veio e tomou conta, porque a gente nunca investiu em algo de valor original, Sim, ficava imitando os italianos. é uma pena. Mas é isso, gente. Eu espero ter contribuído com você aí. Realmente, esse é um conteúdo de muito valor, então compartilha com quem você acha que vai se interessar por esse conteúdo, com quem conhece e com quem não conhece o Lincoln, porque eu tenho certeza que vai transformar e essa sementinha que a gente falou aqui, que se não for no seu coração aí, talvez você ache, design não é para mim, mas com certeza vai ter alguém que você conhece que possa ser impactado, né? Segue o nosso canal aí. E qualquer dúvida, manda um e-mail, deixa um comentário, a gente encaminha para o Lincoln também. E espero que você tenha gostado e a gente se vê.